Oi. Olá, gente. Hoje é dia de live, né? Sejam bem-vindos. Olá, olá, Fernanda, doutora Lígia. Já vou aqui convidar. Ana Priscila, tu pode pedir para participar, tá bom? Que eu já vou te aceitar. Mas ainda não apareceu o teu pedido. Oi, gente, vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre um dispensável papel do assessor jurídico na nova lei de licitações. Vou convidá-la para que a gente comece a nossa live, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Olá, tudo bom? Oi, amiga, boa Boa noite. Boa noite, noite. todo mundo. Tudo bom? Acenando aqui. Vamos aproveitar para mandar os aviãozinhos. Vamos Olha mandar aí, o pessoal nosso também. aluno preferido, o professor Márcio, já entrou. Ei, hoje vai ser movimentado hoje. Sim, pois é. Vamos, gente, vou mandar aqui. Eu vou só apertar aqui uns aviãozinhos para a gente começar, tá certo? Já já a gente começa. Priscila, tu quer colocar o tema aí para poder fixar? Tá, tá. Vou colocar agora. Deixa eu apertar aqui. Vamos lá, gente. Gente, boa noite, pessoal. Todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a doutora Ana Priscila, da Paraíba. Hoje só temos nordestina para a Hoje a gente conexão é conversar. boa. Hoje é boa. Olha, ele vai ficar quietinho. Fique não. Aí para mim, por favor, chamando nossos amigos. Cadê o professor Marcos? A gente faz 7 horas porque já deu para o povo jantar, né? Já dá para todo mundo entrar. Sim, sim, sim. Então, gente, enquanto vocês mandem os aviãozinhos para o pessoal da assessoria jurídica, para todo mundo que vocês conhecem, que gostam do tema, para que a gente possa bater um papo bem legal sobre a nova lei de licitações, tá bom? Essa é a nossa intenção nessa noite, tá? Eu vou apertando aqui, não estou assim tão prática ainda, mas vai dar certo. Débora, boa noite, Ronaldo, boa noite, professor Márcio. Marcelinha já entrou. Marcelinha tá sempre, a gente tá sempre junta, né, Marcela? A gente tá sempre junta nas lives. Eu adoro live, né? Live para mim virou passeio, virou saída de casa, virou evento. Eu achei, o que eu acho o máximo é que eu encontrei a minha, eu fico brincando que eu encontrei a minha, como é que diz, eu encontrei a minha galera no mundo, porque tem gente que gosta igual a gente. Tem gente que curte, tá, sabe, tá na live, tá com o pessoal, tá conversando, tá descontraindo. E eu costumo dizer, eu e Camila estávamos conversando, né, antes da gente começar, aí eu falei, Camila falou, ai, amiga, vamos fazer algo bem descontraído. Eu digo, ah, Camila, todas as minhas lives são assim, ó. Não quer ficar não, porque a gente já passa o dia trabalhando. A gente vai bater um papo realmente interessante e levar algumas informações e apreensões, né, que a gente tem sobre aí o desempenho das nossas funções. Então, assim, a gente quer conversar mesmo, quer brincar, então eu acho super bacana. Vamos se apresentar, Camila? Vamos lá. Primeiro eu queria falar que a nossa intenção hoje, gente, é falar do nosso artigo e da coluna que a gente iniciou, né, no mês de junho, uma coluna muito bacana através do Solicita, tá? Então, assim, é uma coluna que todas as sextas-feiras nós publicamos. Nós somos um grupo de 9 amigas, né? Mas é 9 profissionais chamadas as Loucas por Licitações. Então, são 9 amigas que se conheceram durante essa pandemia, que se tiveram afinidade, que se descobriram, que já trabalham há muitos anos com licitações e contratos e que recebemos o convite da Solicita para que a gente escrevesse artigos semanais sobre licitações e contratos. Eu e a Ana Priscila
fomos as primeiras, a gente escreve em duplas, tá? Às vezes em triplas, e nós fomos as primeiras a escrever no início de junho. Então, quem tiver interesse, o nome do nosso artigo é exatamente o nosso tema da live de hoje, o indispensável papel do assessor jurídico ontem, hoje e sempre, tá? E vai lá no link da bio da Solicita e vocês vão conseguir ler o nosso artigo, que está bem bacana e que a gente vai conversar sobre ele hoje. Eu vou deixar a convidada se apresentar primeiro e depois eu falo um pouquinho de mim. Vai lá, Pri. Então, meu nome é Ana Priscila, como bem Camila disse aí, né, nos conhecemos, eu acho que há pouco mais de um ano, né, Camila, quando a gente iniciou aí essa saga de cursos online na pandemia, e foi super bacana porque a gente acabou que estreitou o laço, a gente dividiu experiências, eu acho que Camila, inclusive, tem uma trajetória muito parecida com a minha, uma trajetória profissional muito parecida, a gente discutiu sobre isso, né? Eu sou advogada, trabalho há mais de 15 anos nessa área, já vi muita coisa, gente. Já vi muita coisa. A gente já viu muita coisa, né, Camila, nesse meio. Eu já trabalhei em municípios na maior parte do tempo, né? Assessorei os municípios junto ao Tribunal de Contas, apresentei defesa junto ao Ministério Público, já cuidei de município de cabo a rabo, como diz. Eu peguei um desafio uma vez de ser advogada, tipo assim, não era procuradora, porque não tinha o cargo de procuradora, mas eu fazia tudo. Eu era faz tudo, como se diz. De responder o memorando quando chegava, doutora, chegou o memorando do Ministério Público e o prefeito quer que a senhora responda. E aí eu ia e ajudava o pessoal. E assim, isso foi muito bom, Camila. Eu acho que do mesmo jeito que foi bom para mim, deve ter sido bom para você, né? Nos deu uma base, nos deu uma segurança, nos dá uma experiência quando a gente vai tratar de algum tema, de alguma matéria. E eu acho que, às vezes, eu ficava, né, pensando nos cursos quando eu entrava, principalmente numa oficina que eu fiz, o pessoal meteu o pau, como se diz, no assessor jurídico, né? Ah, porque meu assessor jurídico não diz nada. Ah, porque meu assessor jurídico... Gente, pelo amor de Deus, eu sou um ET. Porque meio que eu conseguia, né, além de desempenhar as minhas funções naturais, né, que estariam definidas dentro do meu papel de assessora jurídica, né, de advogada, eu conseguia permear aí, auxiliando o pessoal, auxiliando os servidores em várias outras demandas que existiam e que eu conseguia fazer. Então, assim, já trabalho com isso há bastante tempo, né? Há 2 anos eu venho me aperfeiçoando especificamente na área de licitações e contratos, e a gente acaba que se apaixona a cada dia, né? Por mais que a gente seja uma relação de amor e ódio, porque a gente acorda todos os dias cansada, e quando a gente pensa, né, professor Márcio, que tá tipo assim, que tá tudo bem, aí acontece algo novo, vem um novo normativo e a gente acaba aqui tendo que estudar mais um pouquinho. Então, é isso. É, não tem muito o que falar, porque a gente tá aí na lida e bota a cara e é aí. E o assessor jurídico é aquele meio, a gente se sente meio um faz tudo, né? Mais do que nunca, e agora na nova lei, então. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila Madeiro, assim, Camila Madeiro Frota, né? Mas eu sou bem mais conhecida pelo meu nome de solteira, porque é o meu sobrenome, né? De batismo, Camila Madeiro, tá certo? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu sempre trabalhei com licitações, foi uma paixão que eu adquiri do meu pai. Ele já trabalhava com isso desde quando a Lei 8666, né, foi implementada, então eu fui respirando isso dentro de casa. E desde o meu primeiro estágio, eu comecei trabalhando com licitações e contratos em 1997, no meu primeiro estágio. E aí minha faculdade toda sempre foi uma paixão, direito administrativo, e eu sempre caminhei nessa área, todos os meus estágios foram Tribunal de Contas, Fazenda Pública, e sempre nessa área, sempre, gente. E aí depois eu fui trabalhar com municípios de interior, depois trabalhei na rede privada, depois eu divulguei, depois vim para o serviço público, né? E comecei a ensinar muito cedo também. Eu comecei a ensinar, eu tinha uns 20 anos, né? Também herdando do meu pai era professor, e aos 20 anos eu comecei a dar aula, né? Dava aula para o Sebrae, dava aula para o CDL, Câmara de Dirigentes, pequenos cursos, sempre, nunca fui tímida. Ah, a Érica chegou. Érica, olha, o Márcio disse que ia derrubar a live porque você não tinha chegado.
Graças a Deus, já estava preocupada. Gente, aumenta a audiência. Érica, não dá para fazer live sem você, assim, só um passo. Certeza. Então, assim, então, gente, é uma paixão realmente. Então, são mais de 20 anos trabalhando nessa área. Eu sou apaixonada, faço assessoria jurídica. Atualmente, eu estou há 15 anos na assessoria jurídica, apesar de que sempre atuei nessa área. Faço defesa de tribunais, faço a área mesmo de parecer e contratos, é a minha área mais forte. E agora, né, com essa parceria maravilhosa com a minha sócia, que eu chamo, né, que a gente teve uma afinidade única, estamos escrevendo esses artigos junto com as nossas parceiras, né? Eu queria apresentar com uma delas, que seria a Érica, né, que acabou de chegar, que é uma das loucas por licitações. Nós temos também a doutora Gisela, nós temos a doutora Adriana Sodré, a Érica Melo, né, Sim. a Danuzi, a Lindinei, Laura, Lindineide, não me deixa esquecer, quem falta? Érica Mello. Érica Mello já falou, Sim, a Érica Melo e a outra Érica. né? Temos duas Éricas no nosso grupo. Aí Danuzi, eu, você, Lindy, Gi, Adriana e Laura. e E Laura. Laura. Laurinha. Pronto, Isso aí. isso. Fechou. Então, Fechou. então é isso. E da coluna, gente, é um milhão, né? Loucas por licitação. É mais ou menos isso. A gente acaba que enlouquece mesmo. E é mais ou menos isso. Então, assim, para abrir, né, Camila, para abrir a coluna, eu e Camila escrevemos, a gente, né, reuniu algumas afinidades de trabalho, como a gente falou, e a gente falou sobre o indispensável papel do assessor jurídico ontem, hoje e sempre. No artigo, a gente faz realmente um paralelo entre a atuação do advogado antes da 1433 e após, né, a nova lei, né, meio que nos dois regimes. A gente meio que estabeleceu isso, né, Camila? Sim. O que mudou com a atuação do advogado agora, com o advento da 1433? Você quer falar, Camila? Bom, gente, Esse assim, tópico? a gente pode iniciar dizendo como era antes, né? Na 8666, a gente tinha meramente o artigo 38 da Lei 8666, né? Que se limitava a falar que o assessor jurídico ia aprovar as minutas de edital, né? A gente não existia assim, logo no início existia uma dúvida, aprova o quê? Somente edital? Edital, então, a gente está falando somente de licitação? Vai precisar de parecer jurídico para as compras diretas? Então, assim, logo no início ficou assim, ainda uma lacuna muito grande do papel do assessor jurídico, né, na Lei 8666, porque era muito restrito o papel, assim, digamos, tipificado, né, que estava na norma em relação. E agora, na nova lei de licitações, na 14133, a gente teve, assim, resolveu, eu até acho que resolveu, ampliou de uma forma, né, Priscila, imensa o papel do assessor jurídico. E a gente vai ter lá, quem quiser acompanhar pela lei, né? Porque assim, se aí tiver mais advogados, se for como nós, adora uma lei, né? Pega o artigo 54 da lei 14133 e vocês vão poder ver a amplitude do papel. 53, né? Ao Oh, final, desculpa, 53. ao final da fase, aqui ele fala, né? Ao final da fase, eu abri aqui, Camila, vou ler. Vou ler Sim. rápido, tá, gente? Eu não vou, é só para vocês terem uma ideia do que mudou. Porque na 866 falava só da emissão. Inclusive, eu tenho até um ponto engraçado para falar. Chegou Danuzi, boa noite, Danuzi. Uma das loucas aí por licitações que estão conosco. Boa Então, noite, Marcele, também, que chegou aí. então, assim, gente, o que é que acontece? Na lei antiga falava dessa questão de emitir os pareceres sobre a análise da minuta de edital e do contrato. Olha só, vamos falar a verdade, Camila. Aqui onde eu vivo, né? Aqui onde eu vivo, por aqui, existe um tal de um parecer sabonete Ixi. que já se falava, né? Você sabia que eu comecei a estudar quando um belo dia eu acordei e vi uma postagem de professor Davidson falando que parecer sabonete responsabilizava o advogado. Gente, comecei a ficar com taquicardia. Porque era tão comum, porque a gente fazia tantas outras coisas, que aquele parecerzinho que já vinha no sistema, que aqui eu não vou nem dizer eu não vou nem dizer o nome da empresa que normalmente domina e que faz a maioria dos
Então, aquele parecerzinho que já vinha no sistema lá, Camila, a gente fazia muitas vezes, assinava, né? Assinava, porque a minuta do edital, inclusive, já vinha, né, estipulada lá no sistema. Muitas vezes a gente assinava e não dava tanta importância, né? Aquela fase, na verdade, para a gente que fazia milhares de outras atribuições, eu digo a mim, no meu caso, eu não tinha essa preocupação antes de passar o estudo aprofundado da área de licitações e contratos. Então, era incrível. Eu lembro que eu acordei demais nesse dia. Eram 6 da manhã e há mais ou menos 2 anos eu estabeleci uma rotina de todos os dias quando acordo. A primeira coisa que eu faço antes de qualquer coisa é dar uma olhada geral nas leituras que eu acho bacana fazer para iniciar o dia já, né? Vamos dizer assim, a par das melhores notícias. E aí ele botou essa postagem. Parecer sabonete responsabiliza o assessor jurídico. Putz, eu cheguei mudando tudo. Olha, não vou mais assinar nada de sistema. Cheguei chutando pau da barraca, peguei briga com o povo, porque é o meu nome que está ali. Depois eu vou ser responsabilizada. Gente, não riam. Isso são casos da vida real. A gente tá aqui para mentir, não. A gente tá aqui para falar a verdade. Mas assim, eu lembrei disso agora com ele. Eu nunca contei isso a ele, viu? Mas eu vou dizer que ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele não sabe ainda, mas eu vou contar. E assim, acontece. Mas agora, além desse importante professor Paulo, meu querido professor Paulo, né, referência aí na área de planejamento, que eu também sou apaixonada. Seja Sim, bem-vindo, obrigada seja pela participação. bem-vindo. Anne. A minha internet até tremeu quando o professor Paulo Ó, entrou, porque pesou. de peso. É um peso, minha Foi. filha. O peso faz muita coisa. E, então, o que é que acontece? O artigo 53, né, Camila, da 1433, ele trouxe exatamente um viés novo, né? Um novo olhar da assessoria em todo o processo. Na verdade, ele vai permear do início, desde essa fase de planejamento que o professor Paulo aí tanto, né, defende que seja, vamos dizer, ó, o professor Márcio catou a postagem do licitante e colocou aqui, ó, sobre o parecer jurídico. E ele vai permear essa fase preparatória do processo, aqui ele fala, ao final da fase preparatória, o processo para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará o controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Aí ele fala, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição e prioridade, né? E redigir sua manifestação. Essa parte é excepcional para mim. Eu vou ler pausadamente. Redigir sua manifestação em linguagem simples, compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados à consideração da análise jurídica. Camila, quer comentar? Bom, antes que você... Eu vou deixar para você falar nesse artigo, mas eu vou falar um pouquinho antes do que você estava dizendo, dessa Tá. grande mudança, né, da fase preparatória. Porque agora vai haver uma participação, quando a gente fala que vai haver a participação do assessor jurídico em outras fases, a gente já está mostrando esse papel do assessor jurídico como uma consultoria jurídica, gente. Então, não vai mais haver aquela coisa bem quadrada de faz tudo, chega no final, eu dou aquele parecer. Não me consulte antes. Então, vai haver agora uma troca, uma participação, né? Então, vai ter esse papel de consultor, esse papel, né, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, de controle também, né, que a gente vai ter que separar. Então, durante a fase preparatória, vai poder se tirar dúvidas. Lógico, ninguém vai estar dando parecer lá no começo, até porque não está todo feita a instrução do processo. Mas há uma coisa de orientação, né? Como eu falei, de consulta. Não deve haver mais esse distanciamento do jurídico, daquela coisa, como eu já ouvi falar em outras lives, em outras pessoas, lá está a porta do jurídico, né? Então, assim, tem que haver essa conversa, essa consulta, essa proximidade com o jurídico, né? Para que não esteja um trabalho todo feito, todo realizado para depois jogar fora, né? Que não faz sentido algum. Então, nesse sentido, é que vai haver essa mudança. Antes de você chegar no inciso 2, eu vou falar do inciso 1. Apreciar o processo licitatório conforme os critérios objetivos prévios da atribuição da prioridade.
Vamos separar, gente. Como todo mundo sabe, o assessor jurídico vai apreciar o quê? Os objetivos prévios, o que é do jurídico, gente. Ninguém vai estar entrando no mérito do técnico, no mérito que é do engenheiro, né? Você vai olhar os objetos, o que está ali previamente. Está faltando alguma coisa? Volta para a instrução. Pede mais documento. A justificativa não está satisfatória, não chegou na solução adequada, volta ao processo. Não queira dar parecer além da sua competência. Né? Então, isso é muito importante ser dito. E conforme a atribuição de prioridade. Eu tinha cismado com essa atribuição de prioridade, sabe? Aí eu fui atrás, li um, li outro, e eu fiquei com o Marçal. Quanto a esse inciso 1, ele Não sei colocou... por quê, Camila. Não Não sei sei. por quê, né? Na verdade, eu fiquei com ele porque também o livro do Rony não tinha chegado ainda, né? Mas aí daí então, mas eles estão Justificado. juntos. Bom, o Marcel diz o que seria essa prioridade. Gente, a prioridade não é só cronológica, tá? Então, assim, parafraseando o ensinamento, né, do nosso mestre, o que é que ele fala? Ele fala que essa prioridade também é uma prioridade conforme o interesse público, conforme a urgência. Então, se eu tenho 10 processos na minha mesa, mas esse aqui chegou dia 15 de junho, chegou um hoje, por que é que eu vou olhar? Sim, você vai passar a vista, porque se aquele outro é urgente, é emergente, tem prazo, enfim, você vai ter que fazer essa dosagem, você vai ter que olhar realmente o que é prioridade, tá certo? Então, não é só a cronologia temporal. Então, eu deixo o inciso 2 para você, Priscila, pode comentar. Então, vamos comentar o inciso 2, né? O inciso 2, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição de pressupostos de fato e de direito levados à consideração da análise jurídica. Aí eu faço uma pergunta para quem está assistindo aqui conosco, né? Quem nunca, minha gente, pegou um parecer emitido pela Procuradoria, ou pela assessoria, ou por quem quer que seja, que tivesse essa função, que não dizia lé com cré. E aí eu vou falar lé com cré, Camila, porque foi uma expressão que eu usei, inclusive, no artigo que eu fiz com o Lili, tá? Quem nunca pegou um parecer que não juntava, né, a O fundamentação. professor Márcio está dizendo que não tem graça, sem juridiquês. Exato, que não, tipo assim, mas não é, professor, não é o termo juridiquês que eu tô falando aqui, né? Eu tô me referindo ao parecer, ele não conseguir, na fundamentação, alinhar a conclusão e ele não conseguir ser claro, ser objetivo, não analisar todos os fundamentos dentro do processo, não colocar, ó, isso aqui pode por isso aqui não pode por isso, não fazer a análise como teria que ser feita, e ao final que era para mim, como advogada, era muito pior, não conseguir dar um caminho ao gestor para seguir. Porque eu entendo que um parecer ele deve ser estruturado no seguinte sentido. Eu vou analisar o processo, eu vou analisar os documentos, eu vou verificar o que tem dentro do processo e eu vou colocar tudo isso por tópicos e, ao final, concatenando todos os considerandos que lá estão, considerando que a Lei 1483 prevê, considerando que no processo constam os seguintes documentos, considerando que o caso reza isso, conclui-se, pá, gente, às vezes tem um monte de coisa e não tem nada. Às vezes você pega um parecer, você lê e você não consegue entender o que é que o camarada quis dizer ali. Então, eu acho... Eu já peguei parecer que tinha escrito assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, confundem essa coisa da linguagem coloquial, da linguagem clara e objetiva, né, com, com os dizeres muito populares e que Lé com acabam cré, né, ficando, Camila? Lé com cré eu não posso falar para a sem Lili, fundamento, né? porque é um texto de opinião, então eu posso falar para ela, mas quando eu estou no parecer, eu tenho que, apesar da linguagem ser clara, eu tenho que manter, né, a formalidade e apresentar um distanciamento com relação a isso, né? Mas Priscila, a Danusa está complementando aí, para você continuar a sua fala, dizendo assim, perguntando, o que o parecerista deve analisar no processo, então, para que tenhamos um parecer de sucesso? o parecerista deve analisar no processo todos os elementos que forem importantes
para o deslinde da questão. O que é o deslinde? A resolução da questão. Eu vou analisar, eu vou ponderar tudo, eu vou ver a parte formal, se está ok, né? Eu vou analisar essa parte formal, a gente sempre faz, como a Érica falou. Érica falou, menina, a gente faz o checklist, já manda até numerado com a página. Érica é um sonho, Érica, amiga, você é um sonho. Todo mundo, se todo servidor fosse como você, primeiro que você tem ela não tem um cérebro normal, ela tem alguma coisa dentro da cabeça que ela armazena tudo. Eu ficava impactada desde o primeiro curso que eu fiz com a Érica, ela respondia antes dos professores, gente, alguém lembra disso? Gente, alguém viu esse acórdão? Gente, alguém ela, Érica, pá, 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 é uma máquina, a mulher é uma máquina. Então assim, se eu tivesse um servidor trabalhando comigo que fosse dessa competência, eu realmente teria uma facilidade imensa em redigir meus pareceres. Por quê? Porque já viria tudo posto realmente. O que tem, Priscila, o que tem de importante no processo? Tá aqui, tem isso aqui de importante. Eu vou analisar tudo, eu vou fazer as ponderações, alinhando com o que prevê a lei, isso é muito importante, alinhando com o que prevê a corrente majoritária doutrinária, e muitas vezes, viu, professor, apesar de acórdão não ser lei, quem é o advogado que nunca pegou um acórdão para chamar de seu, atire a primeira pedra. A gente pega uma jurisprudênciazinha para alimentar ali o parecer e ele ficar filé. Porque quando eu coloco um parecer que está instruído perfeitamente no começo coloco, alinho o que prevê a lei, alinho os fatos, alinho o que prevê a lei, alinho o que diz a doutrina sobre o tema, a majoritária, mas pode ser que você se acoste à corrente, né, Camila? Que não é. Outra dúvida que muita gente tem: é possível que eu me acoste a uma corrente, né, minoritária? Sim. Desde que o parecerista, desde que fundamente a corrente que segue e que realmente tenha respaldo jurídico para que ele entenda daquela forma, ele pode utilizar aquela corrente. Isso não quer dizer que o órgão, teoricamente, vá segui-la, né? Mas isso é vamos dizer assim, esqueci a palavrinha, mas assim, é uma prerrogativa que ele tem. Ele pode entender daquela forma, a não ser que haja entendimento divergente dos órgãos, né, Camila? Dos órgãos de fiscalização. Dos órgãos de controle. Eu quero aproveitar para dar boa noite para o professor Luciano Reis, que acabou de entrar, para nos prestigiar. Agradecer. A live está correndo, viu, Camila? Tá Tá sentindo aí em Fortaleza? Porque Estou sentindo. aqui tá chegando. Aqui já está calor, porque eu não sei se está frio, mas aqui está um calor danado. E aí, agora que esquentou mesmo. Mas, assim, complementando o que a Ana Priscila falou, gente, é importante também que o parecerista saiba que ele não tem simplesmente que chancelar as decisões administrativas que estão dentro do processo, não, tá? Porque se essas decisões contrariam o direito, ele tem que se posicionar. Por que ele precisa se posicionar? Porque agora, muito mais do que antes, as decisões nossas, assessores jurídicos, a gente vai ter que defendê-las até o final, tá? A gente vai defender o gestor ainda que não estejamos mais lá. Ainda que o gestor não esteja mais lá, a gente vai ter que defender a nossa posição. Então, é importante, assim, que em eventual ilegalidade ou alguma ilegitimidade, o parecerista alerte o seu gestor, o seu ordenador de despesas de eventuais vícios e se manifeste contrário. Então, gente, não é só chegou, assina, está ali de olho fechado e faz. Não, porque a responsabilidade do assessor jurídico é praticamente solidária diante dos seus argumentos e do que você escreveu. Porque uma vez que você é conhecedor da lei e você coloca ali a sua opinião naquele parecer, você tem que firmar ela até o final. Então, é muito importante na elaboração desse parecer, né, Priscila, né, em todos esses fundamentos que você sabe o que você está escrevendo. Então, claro. Não adianta, eu ouvi dizer um parecer no Tribunal de Contas do Estado fulano de tal, que disse uma vez. Então, assim, é por isso que a gente brinca aqui, né, entre os professores, essa história do acórdão para chamar de seu, que não tem que ser um acórdão perdido, gente. Existem os acórdãos, muitas decisões, mas nem todos são lei, né? São regulamentadoras nesse sentido. São decisões concretas e que resultaram aqueles acordos. Não serve para todo tipo de situação. Perfeito, Camila. Inclusive, minha gente, a gente colocou também, né, aqui um dos tópicos para a gente discutir, um recente acórdão, né, Camila, que teve, eu acho que foi no TCE do Paraná,
que até suscitou muita polêmica, e eu fui estudar sobre o tema também, porque eu fiz um artigo, eu acho que eu publiquei até no X da Gestão mesmo, com a Linde. Eu não lembro se foi no dela ou se eu coloquei lá no do APAC, mas, enfim, está publicado, onde eu analisei esse acórdão, que o TCE falava que o advogado ou assessor jurídico comissionado, ele não poderia emitir parecer. E aí gerou aquela polêmica toda, porque, na verdade, já há uma discussão antiga, né, Camila, da criação das procuradorias municipais. Porque a Constituição Federal, ela define, né, que os estados, né, e o âmbito federal e o âmbito estadual têm a sua procuradoria para que respondam, mas não fixou essa obrigação para o município. Então, os municípios, muitos, inclusive, eu até falo, nem têm estrutura para procuradoria. Né? Vamos ser sinceros, eles não têm estrutura para montar uma procuradoria. Mas já há essa discussão há muito tempo de você conseguir estender a questão. Mas, de fato, não há. Essa obrigatoriedade não há. Então, eu entendo que a decisão do TCE ela é extremamente, né, equivocada. Inclusive, ela ultrapassa a seara do que seria vamos dizer assim, competência dela de estar legislando. De estabelecer, de entrar lá, olha, o teu assessor jurídico comissionado, ele não vai mais poder exarar parecer porque tem que ser de uma procuradoria. Mas se não tem uma procuradoria, quem é que vai exarar parecer? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Eu penso assim, ainda que eu tenha, sabe? Porque assim, pensando aqui no Estatuto do Servidor, ele equipara, né? Na hora que o servidor comissionado ele é nomeado, que ele tem todos os atributos, né? Está escrito na ordem, é advogado para assumir aquele cargo. No momento, durante a nomeação, né? Que ele toma, digamos assim, não digo posse, né? Mas que ele foi nomeado para aquele cargo, para aquela função, ele tem todas as atribuições, tanto que ele é equiparado pelo Estatuto para todo o resto. Ele passa a ser um servidor. Ele pode, inclusive, ser nomeado para ser um fiscal de contrato, um servidor comissionado e muitas outras atribuições. Então, por que não para dar um parecer? Tá? Então, assim, vai muito além disso. Né? Gente, eu vi, inclusive, que estagiário, eu acho que eu vi nesses ampassões que eu estava lendo hoje, eu acho que eu vi alguém dizendo que estagiário, por ser tido como servidor público, também poderia ser penalizado. Então, ora, se o estagiário é equiparado a servidor público, por que o comissionado não? Gente, está lá, a Constituição estabelece. Isso é uma questão, ao meu ver, assim, já tendo atuado também nesse âmbito de organização estrutural, né? Isso, ao meu ver, é uma questão de, como Camila falou, da estruturação de cada órgão. Como cada órgão define lá sua estrutura, suas atribuições, e dentro da estruturação de cada órgão vai estar lá se vai ter a procuradoria e se vai ter só a procuradoria vai emitir parecer ou se não. Então, assim, isso é uma discussão assim, que ao meu ver, eu acho que não teria muito sentido que o TCE, sabe, adentrasse e delimitasse, porque começou a sair em todo lugar e o pessoal só lê ementa, né? Não lê o resto da decisão, que lá eles justificam que desde que o município não tenha procuradoria, né? Aliás, desde que o eu vi município até um tenha comentário da procuradoria, professora. no caso. Eu vi até um comentário da professora Cristiane na época, né? Porque, assim, não caberia aos tribunais estar legislando sobre isso. Mas, assim, eu acho que é um problema que eu não li o caso todo concreto, né? E como advogada, eu gosto muito de dizer, não vi o processo para, digamos, julgar, mas é como você diz, o problema é que as pessoas leem aquela ementa, saem postando, saem publicando, e muitas vezes isso vira, quem lê somente aquela ementazinha vira um problema, muitas vezes. E assim, tá longe de vocês imaginarem como é a realidade dos pequenos municípios, gente. Então, o que importa aqui é o quê? O assessor jurídico, uma vez que está ali nomeado para aquele cargo, para aquela função, ele vai se responsabilizar pela opinião dele, tá certo? Isso aqui é o que é fundamental que seja dito e pode sim fazer desde que esteja ativo, com sua ordem, etc., né? Dentro do estatuto. Priscila, a Marcela comentou aqui, ela disse assim, falando aqui do jurídico. Aqui o jurídico ficou 6 meses para analisar os processos e devolveu todos, dizendo que as pesquisas estavam vencidas. Simples assim. Pega 39 processos e devolve todos só para atualizar.
Então, assim, Marcela, nesse caso, assim, geralmente existem, nos órgãos, existe instrução, portaria, de como, do fluxo processual. Em geral, existem prazos administrativos, né, além da lei de processo administrativo, dizendo o prazo que deve ser cumprido para cada tipo de processo. Confesso que não é nada razoável que um parecer seja dado 6 meses depois, tá? Isso daí pode implicar no processo administrativo disciplinar, tá certo? Contra quem fez isso, porque ele veio a prejudicar não só o interesse público, né, que seria a aquisição, aí, uma licitação, não sei bem o que é que ele estava analisando. Então, caberia um processo administrativo disciplinar contra esse servidor. Camila, a Thaisa Paula, ela falou assim: faço parecer há muito tempo, sempre exercendo o cargo comissionado. Eu também, tá, Thaisa? Eu também exerci em todas as oportunidades, eu exerci cargo comissionado e sempre exerci muito bem. Eu sempre fui eu entendo que eu sempre fui uma servidora que exercia, né, de forma dedicada as minhas atribuições. Aí ela colocou: acho que faço bem, mas não sigo um checklist. Analiso de acordo com a legislação. Vocês adotam algum modelo padronizado? Eu vou aproveitar a pergunta da Thaisa, Camila, e a gente vai entrar nesse assunto. A Ótimo. nova e a 1433, ela traz, né, no corpo da lei, que isso foi inclusive bem criticado por alguns advogados, e eu na minha humilde opinião, eu acho que não foi ruim. Eu acho que foi bom por uma certa parte, porque vai ajudar a direcionar o parecer. Porque, por exemplo, Thaisa fazia o parecer dela de um jeito, Camila fazia o parecer dela de outro, eu fazia o meu de outro, cada órgão tinha o seu modelinho, né, de parecer que utilizava e fazia. E a lei, ela trouxe uma série de orientações sequenciais do que tem que conter no parecer, Thaisa. Então, a 1433 agora, ela te orienta o que deve ter. Ó, ponto 1 tem que ter, falando sobre isso. Ponto 2, Camila, você está com o artigo aberto aí, porque a gente Bom, poderia... é o parágrafo 5º do artigo 53, Thaisa. Ele Ah, vai, assim, na verdade já existia uma orientação, né, normativa da AGU, os órgãos federais já praticavam essa coisa da minuta padronizada dos isso. editais, né, desculpa, dos pareceres, né? E agora a nova lei de licitações trouxe isso para o parágrafo 5º. Ele diz: é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão do assessoramento jurídico. Então, assim, o que é que pode acontecer? A gente vai poder ter agora pareceres padronizados. É lógico que, como a Priscila falou, isso não vai engessar o assessor jurídico, mas, pelo contrário, vai acelerar, vai dar celeridade para Eu evitar esse tipo, né? Esse tipo de demora. Porque, gente, vamos lá, a gente tem um parecer jurídico para aprovar o edital de um pregão eletrônico, de bens e serviços comuns. Então, assim, uma coisa corriqueira, a gente pode ter uma minuta padrão. Então, assim, se houve aquela. Porque a gente também tem um edital, geralmente padrão, né? A gente tem uma grade que a gente chama. Então, uma vez que vem aquele edital padrão, você tem. Lógico, você vai folhear, ver se houve alguma coisinha nova, uma capacidade técnica diferenciada, mas se não, se está tudo dentro do padrão, você coloca lá o parecer padrão. Está aprovando lá, está aprovando minuta e vai dar celeridade. Mas se for uma coisa diferenciada, um processo administrativo diferente, não, você elabora o seu parecer à parte. Tá? Então, acho que vai dar uma grande agilidade. Sobre o checklist, só para não deixar a primeira pergunta dela em aberto, tem também, né, os órgãos federais a gente acha com facilidade esses checklists assim, de processo, mas também o do parecer, Thaís, é muito, muito básico mesmo, é aquela coisa de ementa, identificação, fatos, fundamentos, mérito e conclusão. Não tem muito segredo mesmo, não, tá? É o básico, né? Seria isso. Menino, pessoal, né? A gente falou um pouquinho de cada tópico, né, Camila? Sim. A gente já está preparando o nosso segundo artigo da coluna, né? Então, tipo, quem não leu ainda, gente, acesso solicita, tá? Tá na parte ainda
aberta, então acesso solicita, dá uma lida no artigo, também nos outros artigos das meninas. O último, inclusive, eu queria destacar, eu acho que foi o da sexta-feira passada, que foi o da Adriana. A Adri está aqui, boa noite. E que foi o da Adriana e da Lindy. E as meninas fizeram um estudo de caso, assim, fizeram uma análise, né, tomando por base um estudo de caso da aplicação do planejamento, governança dos resultados positivos, né, no município pequeno, de pequeno porte. E Maravilha. eu achei o artigo muito bem feito, inclusive que trouxe para a gente, né, diversas informações, enfim, diversas informações que vão fazer a diferença. O próximo, né, Camila, a gente vai falar também um pouquinho sobre contratação de assessor jurídico por inexigibilidade, né, assim, que é um tema palpitante, que sempre, sempre, sempre dá pano para manga, sempre dá o que falar. E aí a gente resolveu dar uma, né, estudada mais aprofundada sobre esse tema e a gente vai trazer aí esclarecimentos que vão ser bacanas, então acompanhe. Eu também vou aproveitar, Camila, para fazer o bizu aqui, né? Convidar todo mundo. Na próxima semana eu vou estar ministrando um curso, terça e quarta-feira. Vou contar com a participação de alguns professores amigos convidados. E aí, quem não se inscreveu ainda, né? E também quem não segue o perfil, a PAC Consultoria pode seguir. Lá no meu perfil tá, né? Na bio tá a descrição com o link para inscrição no curso. Vai ser um curso híbrido, Camila. Eu montei uma turma presencial, Perfeito. porque tá todo mundo com saudade do presencial. Então, assim, foi bacana, porque a gente fechou algumas pessoas que vêm de uma cidade aqui, Cochichola, que é uma cidadezinha muito distante. Aí eu até brinquei com minha irmã, mas eles vêm para o presencial? Ela, vem, eles vêm presencial, porque eles disseram que não aguentam mais online. Então, assim, vai ser muito bacana, vai matar a saudade da sala de aula. E ao mesmo tempo que a gente vai estar dentro da sala de aula, vai ter uma turma online, né, assistindo, e vai ter a interação e a participação de alguns professores online também. Eles vão entrar, vão fazer algumas discussões comigo de temas relevantes. Então, assim, eu estou preparando aragonês, ó, Sonildo. Né? Sonildo vai estar conosco, né? Estou esperando você, viu? E, enfim, gente, vai ser muito bom, vai ser bacana. Então, quem não se inscreveu ainda, corre, dá tempo, né? Michelle coloca o link aqui depois para o pessoal. E, enfim, espero todos vocês lá. Priscila, a Thaís está perguntando, é curso de quê esse curso que você vai dar? O tema do nosso curso vai ser dispensa, inexigibilidade, né? E pregão do planejamento à execução. Eu sou ousada, Camila, eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Então, assim, eu quis realmente meio que inovar e a gente vai falar do planejamento, que para mim é uma das principais fases do processo. Quando a gente começa a estudar a fundo, né, professor Paulo tá aí, que não me deixa mentir, a gente se apaixona profundamente, porque a gente vê que quando a gente inicia um processo pela parte do planejamento, estabelecendo por meio de ETP e tudo mais, o caminho a ser seguido, né, a gente tende a conseguir um resultado muito melhor. Então, eu vou abordar isso, eu vou abordar muito forte essa parte de planejamento, que é o que vamos dizer assim, que é o sentido trazido pela 1433. E aí eu vou falar um pouco de dispensa, inexigibilidade e o pregão. E tem uma coisa super importante que eu esqueci de dizer. Inclusive, a gente vai ter aula prática, tá? E uma novidade, o portal de compras, que é nosso apoiador, o instrutor ele vai fazer uma aula, né, presencial lá, né, ao vivo, mostrando como se faz uma dispensa eletrônica, porque em município todo mundo quer dispensa, como se faz uma dispensa eletrônica pelo sistema. Então, assim, vai ser bacana. Ao final, a gente vai emitir um certificado, né, de pregoeiro e agente de contratação, emitido pela Ordem dos Pregoeiros da Paraíba. E, enfim, vai ser muito bacana. E quem puder participar e quem quiser, né, estar conosco. Eu vou colocar, Priscila, digita quem puder pegar mais informações, gente, está todo no perfil da Priscila, a PAC Underline Consultoria, tá? Já vai ser na próxima semana. Tanto tem a parte, quem não puder presencial, né? Até porque lá na Paraíba, quem não for da Paraíba, vai ser híbrido, então vai poder fazer online, então, porque tem várias perguntas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Então, entra lá na página assim que acabar a live. Ou melhor,
assim que acabar a live, na verdade, a gente vai direto para a live do professor Ah, Márcio. eu vou fazer uma coisa. Eu vou É, sortear uma inscrição online para show. a primeira pessoa que, quando acabar a live, me mandar um direct. Ó, tem Eu que quero ser 8 um horas, não direct, pode eu ser quero antes. participar. Ó, Michelle, anota aí, viu? Eu trabalho para tu. Estou sorteando. Então, quem está aqui na live, a primeira pessoa que quiser participar do curso conosco, tá? Eu vou estar sorteando. E aí, manda um direct para mim. Eu quero participar. Aí eu vou Pronto. printar, inclusive, lascou, professor Márcio, lascou. Ó, Exatamente. a auditoria está presente, hein? A auditoria está aqui Auditoria presente. Eu presente, vou printar federal, o auditoria meu federal direct. O fogo é presente. que vou me expor, né? Vai mostrar todos os meus directs, mas Isso. E, vou printar o meu direct e vou mostrar lá quem foi a primeira pessoa e que me logo enviou. depois a gente vai se encontrar na live do professor Márcio Mota, que está E isso, aí já já tem um professor comentando, Márcio às Mota na 8 horas, gente. E assim, o que é que a gente queria falar sobre o nosso. Também perguntaram sobre o professor Márcio colocou o nosso artigo aí. Eu queria falar dos artigos das meninas também. Amanhã vai estar vindo mais um artigo, que vai ser da Érica e da Gisela também. Provavelmente algum tema sobre pregão. Então, gente, onde é que eu pego esses artigos que alguém perguntou? Vai na bio do Solicita, tá? Tem também nas nossas páginas, mas lá você vai ter todos. Na bio, @solicita. Lá você vai ver todos os artigos, todas as sextas-feiras. Então, assim, a gente pode conversar mais sobre o indispensável papel do assessor jurídico. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente conversar. Próxima semana vai ter um novo artigo meu e da Ana Priscila, falando sobre inexigibilidade de contratos de advogado, tá? Então, um tema assim bem polêmico, tá certo, gente? E eu queria agradecer, Aguarde, eu né, vi que Camila? entrou Aguarde. Aguarde. Eu vi que Priscila entrou, Sonildo, Ana Pri, boa. Lúcia, Sonildo, obrigada aí. Diz que os meninos estão organizando Adriana. a caravana do Eu vi, Cariri para ir para o curso. eu E vi eu, que ó, entrou sou uma. só gratidão. Camila, eu acho que eu vou terminar essa aula chorando de tanta felicidade que eu vou estar, viu? Pense. Entrou uma amiga minha, que hoje é o aniversário dela, então eu tô achando lindo. Eu queria já dar os parabéns a ela, o nome dela é Juliana, Ô, porque você para no Juliana, dia do seu obrigada. aniversário é muito amor, né? Obrigada pela presença, Débora, que trabalha comigo. Assim, realmente é muito gratificante, gente. A gente está aqui fazendo esse trabalho todo dia de formiguinha, tentando levar, né, para todos vocês um pouquinho do que a gente estuda todos os dias, tá, gente? E vamos participar, vamos prestigiar. O curso vai ser maravilhoso aí da Ana Priscila. E toda semana a gente tem muita coisa por aí. Eu vou encerrar a live e corre Só um que beijo para Priscila Bri. não Thaisa, deixa. obrigada. Thaisa tá dizendo que adorou, viu? É Dilma, obrigada. Beijo. Já a gente entra na de vocês, hein? A gente tá e- só. O meu vinho já tá na geladeira. Pode esperar, eu faço nota. Né, tô- Ander? Tô com saudade de você. Nunca mais a gente debateu. Eu não fiz meu artigo ainda, mas eu só vou começar depois da live do próximo março. Aí tudo aqui é uma sequência, né? Tudo tem que ser uma Thaís é sequência. muito. Camila disse, Priscila, gente, eu e Camila, a gente se reuniu para pontuar, né? Faltando 20 minutos e a gente ainda foi bater papo. Aí Ah, não, eu vamos. queria falar uma coisa. Eu queria agradecer ao professor Luciano Reis. Gente, que presença. Ó, a gente é fã desses professores todos. Então, vocês fazerem parte da nossa live, vocês nem imaginam a grandeza que isso é. Professor Paulo, professor Tá? Luciano, Professor Márcio, que professora Priscila, maravilhosa, que está aqui, que é nos deu a honra. A gente está falando dos que a gente convive, né, diariamente. isso, Professor Márcio Mota, que vocês não têm noção de como ele é generoso, viu, gente? demais. Ele brinca, 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 mas é de uma generosidade imensa. Priscila, e eu queria falar também de outra coisa, de pessoal que está querendo aprender e ler mais artigos. Thais, Fala. obrigada pelo carinho. Eu queria falar também que nós temos vários artigos publicados também, gente, no Editais do Brasil, né, Priscila? Tem Isso! muito E artigo lá legal, gente, né, Priscila? Então, o assim, edital, corram. Fala o aí, edital Priscila, do Editais. plataforma, o Editais é uma plataforma, né, super bacana, é tipo um jornal mesmo, ele reúne diversas notícias, eu mesmo estou adorando. Tem dias que eu não consigo ler tudo, mas assim, reúne as principais notícias sobre a administração pública num lugar só. Isso facilita com que a gente comece a ler. Tipo assim, é muito, muito, muito bacana o trabalho dos meninos mesmo, e a gente tá com a coluna lá também, e os artigos que a gente está divulgando lá também são bem bacanas. Então, quem quiser, né, Camila, acompanhar,
Eu vou colocar até aqui o arrobinha do Editais do Brasil, né? Os meninos eu acho que hoje estão ocupados, mas eu coloquei o arrobinha deles aí. E, enfim, é super bacana. E obrigada novamente. Camila, conclua, meu amor. Gente, eu queria agradecer e dizer que quem quiser ganhar o curso está na Priscila, corre agora. O primeiro que mandar o direct vai ganhar e a gente vai publicar. Eu não sei, eu vou gravar a live. Será que eu consigo mutar os comentários para a gente tirar uma foto? Ai, Será que eu não sei. sei isso? Eu não sou muito boa nessa área, não, viu? Essa área de Né? tecnologia foi convidado de ontem, Camila. Foi Peraí, pro Léo. achei. Só um Vai. minuto, vou mutar. Pronto, aí vocês tiram um print aí, que eu não sou muito boa. Tu Tá, vai eu vou tirar tirar. ou... Sorri Vai. aí. Pronto, tirei. Pronto, Vou mandar pra você. depois você me manda. Ai, meu Deus, espera aí, que já que eu esculhambo tudo. Eu não sei mais onde é. Pronto. Gente, obrigada. Boa noite. Fiquem com Obrigada, Deus. gente. Boa Próxima noite. semana tem artigo no Solicita. Beijo. Tchau.